Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, apesar desses problemas todos aí. Mas vamos tocando o barco em frente. Vamos dar continuação às nossas aulas, falando ainda de sistemas de equações. Nós já vimos equação de segundo grau, pi quadrada, equação irracional, e agora nós vamos ver uma breve revisão de sistemas para entrarmos em sistemas do segundo grau. Está na página 54 a 58 do livro de vocês e vocês podem acompanhar lá para ajudar no entendimento. Vamos lá. Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver um sistema é necessário encontrar os valores que satisfazem simultaneamente todas as equações. Então vejam bem, um sistema é constituído por um conjunto de equações. No nosso caso aqui, esse conjunto vão ser duas equações e duas incógnitas, tá? Tem mais, tem esse sistema com 3, 4 equações, também tem 3, 4 incógnitas, mas no nosso caso aqui vão ser só duas equações com duas incógnitas, ok? Como nós resolvemos um sistema? Primeiramente do primeiro grau, porque o do segundo grau, o modo de resolver é o mesmo. A diferença é que às vezes cai numa equação de segundo grau ou cai numa equação pi quadrada. Mas então vamos recordar aqui como se faz do primeiro grau para a gente entender melhor. Podemos resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas usando o método da substituição ou da soma. Nós temos esses dois métodos então para resolver. São os mais usados, existem mais, mas vamos nos ater apenas a esses dois aqui para não complicar muito o nosso entendimento e o nosso estudo. Método da substituição. Primeiro método. Consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas. Ou seja, você tem duas equações, você vai escolher uma e vai isolar uma das incógnitas. Pode ser o x ou pode ser o y. Quando você isola essa incógnita, ou seja, quando você acha o valor dela, você vai substituir esse valor que você achou na outra equação. Vamos ver como é que... Dessa forma, a segunda equação ficará com uma única incógnita. Então, se você vai substituir, você tira a incógnita que você substituiu e você vai passar a ficar apenas com uma única incógnita. E você então vai dar prosseguimento à resolução da sua equação para que você encontre o valor da letra que você quer encontrar. Vamos ver isso aqui na prática, deixar a teoria, vamos ver a prática para a gente entender como é que se resolve isso. Veja essa equação aqui, esse sistema aqui. Ó. É um sistema, tem duas equações, duas incógnitas x e y. Eu quero saber qual é o valor de x que somado com y dê 12 e quero saber qual é o valor que multiplicado por 3 subtraído de y dê 20. Interessante nós notarmos que tem que ser o valor que der para x aqui tem que ser o mesmo para esse x, o valor desse y tem que ser o mesmo desse y. Então, como nós estamos fazendo o método da substituição, vamos ver como é que fica. Vamos começar escolhendo a primeira equação do sistema, que é a equação mais simples, para isolar o x. Assim nós vamos ter. Note que, quando você for resolver um sistema, você procure a equação que te facilite mais. Aí vai ser uma observação pessoal sua. Pode resolver de qualquer jeito, primeira ou a segunda equação? Pode, sem problema nenhum. O problema é que você pode ter mais ou menos trabalho. Então eu escolhi a primeira equação porque essa vai me dar menos trabalho. X mais y igual a 12. Eu escolhi essa equação. Por que eu não escolhi a outra? Porque a outra tem o 3x, está multiplicando, então vai me dar mais trabalho. Essa aqui é mais simples. Então x mais y igual a 12. Eu pego então, quero achar o valor do x, eu jogo o y lá para o segundo membro. Troco o sinal dele, é mais y, passa menos y. Achei o valor de x, x é igual a 12 menos y. Isso aqui eu fiz na primeira equação. Só que agora eu tenho que substituir esse valor de x que eu achei, 12 menos y, na segunda equação. Note que o método que nós estamos fazendo é o método da substituição. Então fica assim. Está aqui, ó, x mais y igual a 12.
x é igual a 12 menos y, nós fizemos tiramos o y, né? Botamos lá no segundo membro, isolamos x. Agora eu vou pegar esse valor de x, não estamos dizendo aqui, afirmando que x é igual a 12 menos y? Pois bem, na segunda equação é 3x menos y igual a 20. Eu vou pegar esse valor 12 menos y e vou colocar no lugar do x, porque eu estou dizendo que ele é igual a x. Então vai ficar 3 vezes 12 menos y igual a 20. Fica dessa forma aqui, ó. 3 vezes 12 menos y igual a 20. 12 menos y é x, né? Nós achamos esse valor na primeira equação. Como aqui é 3 vezes x, então fica 3 vezes 12 menos y. Fazendo a distributiva, 3 vezes 12, 36. 3 menos y menos 3y, menos o y igual a 20. Detalhe, você não pode esquecer de nenhum termo da tua equação, tá? Não esqueçam de colocar esse menos y aqui, porque é 3x menos y igual a 20. Não esqueçam, tá? Senão vai dar errado. Agora eu vou fazer minha conta normal. Vou pegar o 36, vou jogar para o outro membro, trocando o sinal, ele é mais aqui, ele passa menos. Menos 3y menos y vai dar menos 4y, igual a 20 menos 36. 20 menos 36 vai dar menos 16. O 4y não fiz nada, né? Repeti ele. Como o y aqui está negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então vai ficar 4y igual a 16. Ou seja, ao multiplicar por menos 1 toda essa linha, menos com menos vai dar mais. E menos com menos vai dar mais. Agora eu continuo minha equação normal. Y é igual a 16 dividido por 4, y é igual a 4. Achei o valor de y, mas não achei ainda o valor de x. Agora que encontramos o valor do y, podemos substituir esse valor da primeira equação para encontrar também o valor do x. Simples. Fazemos isso, ó. Não era x mais y igual a 12? Não achamos que o valor do y é 4? Então agora fica x mais 4 igual a 12. Pego o 4, jogo para o outro membro, fica x é igual a 12 menos 4, x é igual a 8. Está aí a resposta do nosso sistema. Assim, a solução do sistema é o par ordenado 8 e 4. Então veja bem, primeiro cuidado. Ano passado nós vimos isso aqui, par ordenado. O primeiro número tem que ser sempre o x, o segundo número tem que ser sempre o y. Então, nós vimos que na nossa conta que fizemos, y deu 4, o x deu 8. Então aqui, quando você for dar sua resposta, provoca-se um par ordenado. 8 e 4, x e y. Não se esqueçam disso. Se você inverter isso aqui, vai dar errado o seu problema. E note também que esse resultado tornou ambas as equações verdadeiras, pois x mais y igual a 12 era a primeira equação, agora ficou 8 mais 4 igual a 12, correto? Também 8 e 4 é a solução da segunda equação. 3 vezes 8, 24. 24 menos 4 dá 20. Tornou verdadeiro, então, realmente 8 e 4 é a solução para as duas equações do sistema que nós tivemos. Isso pelo método da substituição. Agora nós vamos ver, pelo método da adição, como é que nós vamos proceder isso. O método da adição, o nome já diz, é você somar as duas equações que você quer resolver no teu sistema. Fica assim, ó. No método da adição, buscamos juntar as duas equações em uma única equação. Enquanto na substituição você faz separado, na adição você junta as duas equações, eliminando uma das incógnitas. Para isso é necessário que os coeficientes, ou seja, os números, de uma das incógnitas seja oposto. Isto é, deve ter o mesmo valor e o sinal contrário. Vamos ver isso aqui na prática, o que você tem que obedecer para fazer
o sistema por meio da adição. Vejam só esse sistema. É o mesmo sistema da substituição. X mais y igual a 12, 3x menos y igual a 20. Não mudei, que é para vocês verem que tanto faz pelo método da substituição como da adição, dá para você fazer o sistema de modo que torne verdadeiro de todos os dois jeitos, né? Não importa. Você vai escolher de que modo você vai fazer, a menos que no enunciado esteja escrito faça pela substituição ou faça pela adição. Vocês puderam notar que no sistema y possui coeficientes opostos, ou seja, na equação é x mais y igual a... Eu esqueci agora qual era outra equação, e no outro era 3x menos y igual a 20. Na primeira equação é x mais y igual a 12, e na segunda equação é 3x menos y igual a 20. Então, na primeira equação o y é positivo, na segunda equação o y é negativo. Tenho o que eu queria, coeficientes opostos, para que eu possa resolver. Os coeficientes então são opostos. Ou seja, um y vale 1, o outro y vale menos 1. Então nós podemos fazer pelo modo da adição já direta. Dessa forma aqui, ó, conforme nós dissemos. Esse cara aqui é positivo, esse cara aqui é negativo. É o que eu quero. Por quê? Mais y menos y dá quanto? 0. Pronto, eliminei o y da minha vida. Eu fico só com o x. E o outro termo é aqui independente. Então eu posso fazer pela adição. Como? 3 mais 1, 4x. 12 mais 20, 32. Dessa forma, então, o y desaparece. Ao anular o y, a equação ficou apenas com x. Agora eu posso resolver isso. Fica lá, ó. 4x é igual a 32. Passo o 4, que está multiplicando o x dividindo, 32 dividido por 4, x é igual a 8. Note que no método da substituição, nós vimos também que o x era igual a 8. Agora vamos ver se confirma isso para o y. X é igual a 8. Vamos jogar agora ele na substituição para nós acharmos y, né? Vamos substituir agora para acharmos y. Para encontrar o valor do y, basta substituir esse valor em uma das equações. Vamos ver. Pego a primeira equação, que era x mais y igual a 12. O x não vale 8, então fica 8 mais y igual a 12. Jogo o 8 lá para o outro membro, vai ficar y é igual a 12 menos 8, y é igual a 4. Note que o resultado é o mesmo que já havíamos encontrado usando o método da substituição. Agora vamos entrar na matéria mais aprofundada da sistema de equações do segundo grau. Nós vimos então como resolver um sistema, tanto pela substituição como pela adição. Agora nós vamos ver o que é um sistema linear e o que é um sistema não linear. O que é um sistema linear? Considere os exemplos. Vamos começar com os exemplos para ficar fácil ao entendimento. 2x mais 3y igual a 2 é uma equação linear. X menos y igual a 4 é também uma equação linear. Agora note isso aqui, ó. X vezes y igual a 2 não é uma equação linear. Por quê? Envolve produto entre as duas incógnitas. X ao quadrado mais y igual a 2 também não é uma equação linear, pois possui o termo x ao quadrado. Então vocês podem notar que os sistemas que nós estávamos resolvendo até então, eles são todos lineares. Por quê? Obedece essas regras. O 2 está multiplicando o x, pode. O x e o y estão sozinhos, também pode. O que não pode é haver produto entre as incógnitas, x vezes y. Aqui também não pode porque o x está ao quadrado, ou se a incógnita estiver elevada a qualquer outro tipo de expoente que não seja 2. Então, se aqui fosse, por exemplo, no lugar do x ao quadrado fosse x ao cubo, também não seria uma equação linear. Se fosse x e aqui y ao quadrado, também não seria, porque o y estaria elevado a um expoente diferente de 1. Então, para ser uma equação linear,
A incógnita tem que estar multiplicando um número ou simplesmente sozinha. Nesse caso aqui, em ambos os casos, ela está multiplicando o número. Só que aqui na frente do x aparece 1, na frente do y aparece também 1, mas nós dizemos que ela está aqui no caso sozinha, né? O que não é em si tão verdade assim. Então, para ser linear, ela tem que obedecer essas duas regras aqui, ó. Beleza? Isso vale também para uma fração. Se eu tivesse aqui, ó, 2x dividido por 2, também seria uma equação linear, daria x. Perfeito? Vamos continuar então. Note esse sistema aqui, ó. Y é igual a 3x. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Não é um sistema linear, pois essa segunda equação está os dois elevado ao quadrado. A letra não pode. Se fosse só por essa aqui, seria um sistema linear. Então, nós vemos aqui o quê? Como resolver um sistema linear? 3x, aliás, como resolver um sistema do segundo grau, né? 3x menos y ao quadrado é igual a 4. 3x mais 2y é igual a 3. Percebam que não é linear porque esse y está ao quadrado. Então, ele se tornou um sistema do segundo grau. Como resolvemos isso? Da mesma forma que nós resolvemos um sistema linear. Você tem que buscar agora o que vai te facilitar. Uma situação que te facilite. Observe bem o sistema para você escolher. Tanto a adição quanto a substituição. E qual letra você elimina. Então, olhando bem esse sistema aqui, não dá para me resolver a princípio por adição. Por quê? Porque esse cara aqui é positivo, esse aqui também é. Esses aqui até poderia, porque esses dois são negativos. Um é positivo e outro é negativo. Só que esse está ao quadrado e esse aqui não. Então, a princípio, a adição fica meio complicada. Substituição também vai me dar muito trabalho. Porque se eu fizer pelo y ao quadrado, quiser achar ele, eu vou cair numa equação irracional. Se eu for isolar o x, eu caio numa fração. Então vamos ver como é que a gente se livra de uma situação assim. Percebam como o seu observador nessa hora é muito importante. Eu pego e faço isso. Para mim fazer pela adição, bastaria eu trocar o sinal de uma dessas duas equações, no caso o x. Porque o que eu preciso para eliminar o x é que esse cara aqui seja negativo e esse positivo. Então eu pego e faço isso, eu multiplico por menos 1. Vou multiplicar essa equação toda por menos 1, para forçar com que apareça um sinal de menos aqui na frente do 3x. E assim eu possa fazer pelo método da adição, eliminando o x. Fica assim, ó. Multiplicando essa primeira equação por menos 1, eu vou ter menos 3x mais y ao quadrado igual a menos 4. Percebam que eu tenho que trocar o sinal de todo mundo, tá? É mais fica menos 3x, é menos y ao quadrado fica mais y ao quadrado, é mais 4 fica menos 4. Agora vejam bem, ó, ficou fácil eu eliminar o x. Menos 3 mais 3, 0. Aí fica como aqui, ó, y ao quadrado mais 2y igual a menos 4 mais 3, menos 1. Isso aqui nós já conhecemos, é uma equação do segundo grau, onde eu vou ter que passar o 1 para cá e igualar a 0. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Y ao quadrado mais 2y igual a menos 1. Y ao quadrado mais 2y. O menos 1 eu passo para o lado de cá, ele fica mais 1 igual a 0. Resolvo pela minha fórmula de Bhaskara, normal. Delta é igual a 0, o que me facilitou muito. Então fica menos 2 mais ou menos 0, vai dar uma raiz só, né? Então menos 2 dividido por 2 vai ficar menos 1. Y é menos 1, mas falta ainda eu achar o x. Já que eu sei que o meu y é menos 1, eu vou na equação de baixo e boto lá 3x mais 2y igual a 3.
3x é igual a 2 vezes menos 1, que é o valor de y, menos 1, igual a 3. Fica 3x mais 2 vezes menos 1, menos 2, igual a 3. Passo 2 para cá, é menos 2, fica mais 2, então 3 mais 2 dá 5. Achei que o x é igual a 5 terços. Bom, dessa forma, eu achei os dois valores. Não devemos, então, nos esquecer que o par ordenado é 5 terços e menos 1. O x vem na frente, o y, que é menos 1, vem depois. Essa é a sua resposta à solução, 5 terços e menos 1. Resolvemos, então, o sistema do segundo grau pelo método da adição. Agora, vamos ver esse sistema aqui. Também é um sistema não linear, porque o y está ao quadrado da segunda equação. Está ao quadrado. Para nós resolvermos esse cara por adição fica complicado, complicadíssimo. Porque aqui é 2x, aqui é 5, aqui é menos y, mas aqui está y ao quadrado, então não dá para a gente colocar esse cara aqui também ao quadrado para eliminar o y. Então complicou. O método mais simples daqui que eu vejo para nós resolvermos é pela substituição. Achando o valor desse y aqui, ó. Vamos achar o valor desse y, vamos ver como é que fica. Ó, para resolver esse sistema é indicado que utilizemos o método da substituição. Então fica assim, eu pego a primeira equação, que é a equação que não tem um y ao quadrado, 2x menos y igual a 3. Está aqui ele. Passo o 2 para cá, né? Isolo o 2. Então fica y igual a 2x menos 3. Percebam que quando eu jogo o 2 para cá, o segundo membro, o y ficou negativo. Então eu tenho que multiplicar toda essa linha por menos 1, por isso é que ficou y igual a 2x menos 3. O 3 era positivo, quando eu multiplico por menos 1, o 3 fica negativo, né? O 2 passaria para cá negativo, como multiplicou por menos 1, ele fica positivo. Não devemos nos esquecer disso, tá? Então tá aqui, achei o valor de y. 2x menos 3. Agora vamos substituir a expressão encontrada para y na segunda equação. Olha bem, a segunda equação é essa. 5x mais y ao quadrado igual a 1. 5x mais o valor de y é quanto? 2x menos 3. Ao quadrado. Não se esqueçam que o y está ao quadrado, então ela tem que ficar ao quadrado. Aqui virou o quê? Um produto notável. Utilizando o quadrado da soma de dois termos, que é o produto notável, né? Nós vamos ter 2x menos 3 ao quadrado, vai ficar isso aqui, 4x ao quadrado, menos 12x, mais 9. Então eu pego essa resposta aqui, desse produto notável, dessa quadrado da soma de dois termos, e jogo aqui na minha equação. 5x, repito, mais o resultado de 2x menos 3 ao quadrado, que é 4x menos 12 mais 9, igual a 1. Resolvo. Então fica 4x ao quadrado, bota aqui na frente. 12x menos 5x vai dar 7x. Passa esse 1 para cá, ele fica negativo. 9 menos 1, 8 igual a 0. Mais uma vez, nós vamos fazer básica, porque isso aqui é uma equação de segundo grau. X está aqui ao quadrado. Entramos numa equação de segundo grau, que dá raiz quadrada de menos 79. Olha que beleza, facilitou a nossa vida. Por que facilitou a nossa vida? Não existe, né? Ainda não aprendemos raiz quadrada de um número negativo, ou raiz de índice par de um número negativo. Então isso aqui facilita muito a nossa vida. Acabou a conta, não tem mais o que fazer. Aí o que acontece? Quando isso acontecer, sistema sem solução é o que nós podemos colocar, né, como resposta. Agora vocês perceberam o quão importante é observar antes de fazermos um sistema? Temos que ver se dá para fazer pela substituição, pela adição, qual letra substituir para que nós possamos ter menos trabalho e assim por diante. Isso daí é uma coisa que a gente aprende muito com a prática. Por isso, vou passar alguns exercícios para vocês, vou deixar lá no portal esses exercícios, para que vocês possam praticar, e também exercícios no livro, para que vocês possam
fazer a prática, né? Para que vocês comecem a observar o que é mais fácil, o que é menos fácil e assim por diante. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato no portal comigo. E bom dia para vocês, bom final de semana, juízo, se cuidem, fiquem em casa e já já isso vai passar. Até mais, pessoal.